A graça e paz a todos, irmãos. Os irmãos presentes aqui, nós temos hoje quase os 12 discípulos aqui, né? Assim que começou a igreja. Tem os irmãos também no Face, tem os irmãos no... que é outra coisa lá mesmo? No Zoom. Foi boa a palavra que a irmã deu, o Espírito trouxe, porque a gente às vezes se sente muito fraco para servir o Senhor. Eu me sinto assim. Essa semana mesmo foi uma semana um pouco difícil. Eu tive minha pressão subiu muito, uma crise muito forte, a gente anda meio tenso também creio que às vezes a gente também, nessa tensão toda, a gente não é aquilo que gostaria que a gente fosse e se expressa de forma errada, né? Até queria estar aqui com a minha esposa, semana não a tratei muito bem, reconheço isso aqui mundialmente. Às vezes, e aí você pensa, como que Deus vai me usar? E aí durante o louvor vem essa palavra, Deus trabalha em nossas fraquezas também. E também a palavra nos diz em 2 Coríntios que a excelência não está no vaso, não é o vaso, mas o que está no vaso. Deus tem tesouros e Ele guarda esses tesouros em mim, em você, todos nós com as nossas fragilidades. A mensagem é maior que o mensageiro. E eu orei muito para que o Espírito Santo levasse a vocês a mensagem, independentemente das fraquezas e das misérias do mensageiro, de mim, de qualquer um que pregue a palavra. Amém? Então vamos abrir os nossos corações, e você abra a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4. E a gente vai pensar um pouco sobre o tema tempos difíceis, ou momentos difíceis, que todos nós temos passado. O apóstolo Paulo, em outro texto, agora você abra em Esther 4, mas o apóstolo Paulo, em outro texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, ele diz assim, que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. A Bíblia King James diz, tempos terríveis. Tempos terríveis. E o que fazer nesses momentos? Como entender esses momentos e como aprender nesses momentos. É o que nós vamos também trabalhar. Esther capítulo 4, eu vou ler apenas 2 versos, mas eu vou estar trabalhando o contexto com os irmãos. Esther capítulo 4, versículo 13 e o 14 diz assim, Mordecai enviou resposta a Esther, não penses que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, a livre livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião ou um momento como este que você chegou à posição de rainha? O que isso tem a ver conosco? O que tem a ver a história de Esther com a nossa história? Também tem a ver com um momento específico, e quem sabe Deus já nos separou desde a eternidade, vamos trabalhar isso, para viver esse momento, para enfrentar esse momento, e para vencer nesse momento, e para fazer a
de Israel, ele agiu por causa da sua igreja, de mim e de você que está aqui. Então, naquele momento específico, que a cilada estava armada, a Hataque descobre, conta para Mordecai, Mordecai chega para Ester e fala para Ester: olha, você precisa fazer alguma coisa. Ela se via numa situação difícil, porque o rei já havia um mês que não a chamava para o quarto, e aí relutou de alguma forma, e ele então vem nesse verso 13, o verso 14, dizer para ela: olha, você não pode ficar calado. E aí vem a expressão, no verso 14: você, quem sabe, não foi para esse momento que você foi colocada como rainha. A gente está vivendo um momento difícil. E todos nós, eu acho que às vezes eu me paro pensando e tendo saudade dos tempos que eu vivi fora desse momento. Eu me lembro que eu nasci em 1961, lembro da minha juventude nos anos 78, 80, a liberdade que tínhamos, andando nas ruas, e era tudo muito melhor, a gente pensa assim. E a gente fica pensando, e eu penso como pai, como avô, agora com 3 netas, e sofri muito esses dias, pensando nisso, preocupado com isso. Que mundo é esse que minhas netas vão herdar? Que mundo é esse que os meus filhos estão vivendo? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Aí o Senhor vem e já tem colocado no meu coração nos últimos meses essa verdade. Mas este é um momento especial para a sua vida, e um momento que eu te coloquei, é o seu momento, é o nosso momento. Não temos como escapar disso aqui. Ficamos com o saudosismo, né? E o próprio Salomão, escritor de Eclesiastes, Salomão, diz no capítulo 7, versículo 10, que não é bom isso. Ficar dizendo: os tempos passados foram melhores. Nós que somos mais velhinhos, né, Ananias? Nós ficamos pensando: olha como era bom naquele tempo. O sábio diz: não é muito bom falar sobre isso. Não é muito bom, não é muito inteligente falar sobre isso. Porque Deus nos escolheu para viver nesse momento. Deus nos colocou nesse momento, por mais terrível que ele seja. E na realidade o mundo, de alguma forma, tem os seus ciclos. E se a gente tiver uma visão ciclista da história, já teve situações que o mundo passou, por exemplo, de pandemia, pior do que essa. A febre amarela, a febre tifoide, ou a peste negra, que levou milhões e milhões de pessoas. E não tinham recursos, ou seja, o mundo já passou por guerras violentas, Primeira, Segunda Guerra, e outros momentos piores do que esses, muito piores do que esses. Esse momento talvez seja, e eu penso assim, que é um ápice, e é um ápice de coisas muito difíceis que teremos que enfrentar, mas a gente precisa enfrentar esse momento. Deus nos colocou para viver este momento. É a nossa história. É o que Mordecai diz para Ester: olha, quem sabe não foi para esse momento que você foi colocada como rainha. E eu digo para o irmão, e eu tenho dito para mim mesmo: Deus, conhecendo toda a história e a eternidade, já sabia que estaríamos aqui e nos colocou aqui. No seu plano eterno, Ele quis que estivéssemos aqui. Ele não só permite que estejamos aqui, eu penso assim, mas Ele planejou para que eu e você, para que você, Cadu, para que nós estivéssemos nessa realidade. Porque Ele tem um plano, porque Ele não falha, porque Ele não lança sortes. Ele é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Interessante que a festa do Purim, depois comemorada, quando o povo de Israel escapou daquela mortandade, é chamada a lançamento de sortes. Purim é lançado sorte sobre o povo de Israel, mas Deus não lança sorte. Deus tem uma história para o seu povo, para a minha vida e para a sua vida. Não importa o que os homens estão armando, o que os poderes e até estados ocultos estejam tramando, ou poderes globalistas, ou qualquer coisa que esteja programando, nós temos um Deus que está controlando a história. Eu vejo isso nesse texto. Então, nesse momento, o que eu preciso? Momentos difíceis exigem conhecimento mais profundo de Deus. A gente precisa conhecer mais quem Deus é. E aonde os nossos pés estão firmados. Porque percebemos que em muitos momentos, em várias áreas das nossas vidas, a nossa fé é muito rasa, irmãos. É muito rasa. E precisa ser aprofundada em Deus.
no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 48, depois, quando Jesus conta aquela parábola daquele homem, de um que construiu a casa sobre a areia e outro construiu uma casa sobre a rocha, e com a casa construída sobre a areia, vindo a chuva e a tempestade, a casa caiu, mas aquele que construiu a casa sobre a rocha, a casa permaneceu. E no capítulo 6 de Lucas, versículo 48, diz exatamente assim, que aquele que cavou fundo uma vala, encontrando a rocha, colocou ali o alicerce daquela casa. A gente precisa também cavar fundo e mais fundo em Deus e na vida com Deus e colocar os nossos alicerces na rocha, e a rocha é Jesus. Porque qualquer outro valor, fundamento, sentimentos nos quais a nossa casa, a nossa vida esteja baseada, vai ruir. Qualquer sentimento que não, qualquer outro valor que não seja a rocha, que é Cristo, vai ruir. Por isso que a palavra diz assim, que precisamos então, eu digo aqui hoje, para enfrentar um momento difícil como esse, nós precisamos nos aprofundarmos em Deus. Estarmos mais profundamente relacionados com Ele, aprofundar o nosso conhecimento do Senhor, o nosso envolvimento com o Senhor, aprofundarmos o nosso conhecimento de um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Parece isso tão piegas, tão simples de falar, tão simplista, mas esquecemos isso em vários momentos em nossas vidas, que nós temos um Deus que controla todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas, um Deus que tem um plano eterno. Efésios 1, versículo 4 diz assim, que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que o plano de Deus é pretéreo à formação do mundo para nós, que o plano de Deus, ele é antes da história. Deus já tinha uma história e um plano para as nossas vidas, e que Deus não está sendo pego de surpresa por essas coisas que estão acontecendo, e nós então precisamos conhecer esse Deus que tem um controle, que tem um plano eterno, que sabe exatamente o que está acontecendo, e está controlando as nossas vidas, como eu disse no começo. Não só permite esse momento, mas um Deus que planeja que estejamos nesse momento. Efésios 2 também, os irmãos depois podem ver, Efésios 2, o versículo 10 diz assim, que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele planejou para que andássemos nela. Ou seja, aquilo que Deus planejou para nós vem antes de nós mesmos. Porque ele diz assim, que somos criados em Cristo Jesus e somos guardados, os chamados para as boas obras que ele de antemão preparou. Então o caminho que eu trilho agora, o caminho que estamos vivendo, essa história que estamos vivendo, Deus já sabia. E Deus está no controle e nos colocou nesse tempo e nesse momento. E nós precisamos conhecer quem Ele é. Conhecer o que o Senhor é. Que Deus tem um plano, irmãos. E Deus está no controle. O plano de Deus é eterno. E Deus tem a igreja no seu plano eterno. Outra coisa que temos que entender de Deus é que Deus, Ele é provedor. A gente fica pensando, terei força para enfrentar esse momento? Deus é um Deus provedor. Efésios mesmo, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Deus nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênçãos, e nos tem abençoado. Aí é o verbo contínuo, Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos. O que eu preciso para viver esse momento, o Senhor já tem para nós guardados em Cristo Jesus. Os recursos que eu preciso para enfrentar essa hora, eu tenho em Cristo Jesus. A fé que eu preciso para preservar e para perseverar nessa hora, eu tenho em Cristo Jesus. O mesmo que o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, em 2 Pedro, versículo 1 e capítulo 1, versículo 3, Pedro diz assim, que todas as virtudes necessárias para que a gente viva uma vida cristã piedosa está guardada para nós, ou Deus tem para nós. Tudo que eu preciso de amor, eu preciso de perdão, eu preciso de graça, eu preciso de força, eu preciso de fé, está separada por Deus para nós. Ou seja, os recursos de um Deus provedor.
todas as armas, Efésios 6, versículo 10, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Todas as armas de Deus estão preparadas para que nós possamos usá-las. E no capítulo 6 de Efésios, versículo 13, ele fala assim: para que vocês resistam no dia mau, nos dias difíceis. Eu tenho a provisão de Deus para enfrentar esse momento. Deus já preparou para nós. Se Deus sabia, e Deus sabia que viveríamos isso, Deus já providenciou o que eu preciso para viver isso. Eu creio que isto é fé cristã. Que eu não vivo no acaso. Eu não vivo num lançamento de sortes, porque alguém agora manipula os dados dos poderes mundiais, e essa manipulação de dados vai trazer isso para mim, e Deus está sem controle de todas as coisas. Não. Deus está no controle, e Deus tem providenciado o que nós precisamos, e é claro que temos que buscar isso pela fé e pela confiança nesta graça de Deus, porque recebemos essa graça pela fé, mas temos tudo o que precisamos. É isso que o Espírito tem me falado, e a gente luta com isso nas nossas fraquezas, mas nós temos o que precisamos para viver o que temos que viver, no nome de Jesus, porque temos um Deus provedor. Também temos um Deus capacitador, que nos capacita, e o maior sinal e presente da capacitação de Deus é o seu próprio Espírito, que Deus é esse que derrama o seu Espírito sobre o seu povo. Atos 1, verso 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O maior poder e o maior presente que a igreja tem, que eu tenho, que você tem, é o Espírito Santo de Deus. E temos que nos encher desse Espírito. É o Espírito que nos capacita para cumprir a missão. É o Espírito que nos levará às nações. É o Espírito que faz com que a gente pregue ou ensine. É o Espírito, é a força de Deus em nós. Ou não cremos mais nisso? E eu fico pensando, será que eu terei força? Será que nós teremos força para continuar? Será que teremos capacidade para fazer? Tudo isso é da nossa alma. Porque na palavra diz que nós temos. Nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, capacidade para fazer. E precisamos também ver um outro ângulo de Deus, que a gente às vezes não percebe um aspecto, o caráter de Deus. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O salmista no Salmo 36, versículo 5, fala assim: o teu amor, ó Deus, é imenso como os céus, tua fidelidade, ó Deus, vai além das nuvens. Deus é amor. E Deus não deixaria que os seus filhos vivessem sem proteção, sem cuidado, sem força, sem recursos, e fora de um projeto, num navio perdido na imensidão de um mar. Uma situação desesperadora, porque Deus está no controle, e Ele é um Deus de amor. Eu sofro pelos meus filhos, e quando eu penso em tudo isso, e eu passei algumas situações difíceis, eu fico pensando, quem não sofre pelos filhos, pelos netos? Eu sou pai miserável, e eu amo os meus filhos, daria qualquer coisa por eles. Quanto mais um Deus que é bom e perfeito, não nos tem dado tudo o que precisamos, para que possamos viver essa vida e enfrentar esse momento. Deus é um Deus de amor. Então o que a gente precisa é aprofundar nosso relacionamento com um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, um Deus provedor, um Deus capacitador, um Deus que é amor para enfrentar esse momento, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É inútil qualquer esforço. É inútil qualquer retórica, qualquer força emocional humanista, se o Senhor não for a nossa força. Se o Senhor não for a nossa força. A gente tem que buscar forças nele. Cava fundo. Às vezes a nossa fé é uma fé religiosa, é muito rara, é muito rasa. A gente não deixa que as crises entrem em nós para não aprofundar as nossas próprias crises, para que a gente possa descer mais fundo. A gente foge dos conflitos, a gente finge às vezes que está com fé e não está com fé, a gente finge às vezes que está tudo bem, quando não está tudo bem. A gente precisa deixar que a crise bata em nós e a gente vai, não, Senhor, eu quero resposta para isso, e aprofundar, cavar mais fundo, até encontrar a rocha, e é só na rocha que a nossa casa, a nossa vida não vai ruir, porque na areia, Jesus disse, o vendaval vai destruir. Amém, recebo. Outra coisa que entendo que em tempos difíceis, nós precisamos, tempos difíceis exigem decisões cruciais.
e até radicais muitas vezes. Olha o que aconteceu com Esther. Quando Mordecai diz assim, quem sabe não foi para esse tempo, ele está dentro de um contexto de fé, da fé de um Deus todo-poderoso, embora não cite aqui o nome de Deus. Tanto é que depois, quando Esther vai tomar a posição, ela vai jejuar e orar. Vai orar para quem? Ali fala do povo de Deus. Então, quando Esther toma aquela orientação de Mordecai, ela toma uma decisão. E olha a palavra que Mordecai diz para ela no versículo 13. Olha, Mordecai enviou essa resposta para Esther, quando ela ficou titubeando, pensando se ia fazer ou não. Ele fala, não penses que por estar no palácio você escapará, quando todos os outros forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Ele fala, quem sabe não foi para esse momento, essa hora que você foi colocada como rainha. Então Esther enviou resposta a Mordecai, vá, reúna todos os judeus, jejuem por mim. E ela começa a tomar decisões, resoluções. Momentos difíceis exigem decisões cruciais em nossas vidas. Primeiro, temos que sair da neutralidade. O mundo está sendo empurrado para a neutralidade. A gente tem um partido, e é Deus, é Cristo, a verdade. A gente não vai ficar em cima do muro, mas o mundo está sendo empurrado para ficar em cima do muro. O mundo está sendo empurrado para se calar numa chamada espiral do silêncio. E a gente mesmo não quer mais falar a verdade para que não haja confusão, então eu não falo mais a verdade. A gente está como Esther se calando diante de tudo que está acontecendo. Em momentos como esse é hora de falar a verdade. E pagar o preço pela verdade que falamos. É hora de se posicionar. É hora do confronto com a palavra. Não é hora de ficar no palácio, como ele disse aqui no capítulo 13 para Esther. Não pense que você, por estar no palácio, você vai escapar das dificuldades. Não é hora de ficar numa zona de conforto. Não é hora de escolher o caminho melhor, irmãos. Eu sei que como igreja a gente tem as nossas preocupações e é claro, não tem que se cuidar, entendam bem o que eu estou falando. É claro que temos que nos cuidar, tem um cuidado também. Veja, até estou usando máscara aqui. Brincadeira. A gente tem que se cuidar. Mas não tem para onde esconder. Não tem para onde fugir. Nós temos que enfrentar o que temos que enfrentar no nome de Jesus. Concluindo, irmãos. Que momento é esse? Eu nunca vivi algo parecido. Eu acho que nenhum de nós aqui viveu algo parecido. Vamos fugir ou vamos enfrentar? Como pessoa, como igreja. Vamos enfrentar ou vamos fugir? O que faremos? Ficaremos escondidos? Ou vamos confiar num Deus que é soberano, tem controle sobre todas as coisas, um Deus que é provedor, um Deus que é capacitador, um Deus que é amor? Vamos fugir ou vamos enfrentar? Vamos falar, abrir os nossos lábios. Vamos ir à frente na batalha. Se tiver que morrer, morreremos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos nos consagrar ainda mais? Ou agora, porque tudo isso está acontecendo, vamos relaxar nas nossas vidas? Por outro lado também, irmãos, eu fiquei pensando, quando eu estava colocando a ideia, momentos difíceis veio no meu coração também, momentos incríveis. Já imaginou que pode ser eu, ou pode ser você, ou nossos filhos, ou netos, que verão Jesus Cristo vindo em glória? Já imaginou quantos milhões e milhões e bilhões de homens e mulheres existiram? E que de repente eu e você veremos os céus abertos e Jesus descendo das nuvens? É o momento mais incrível do mundo. É a grande oportunidade que nós temos. Está tudo muito escuro aí fora. E é a grande oportunidade que nós temos de brilhar a luz. E não importa se a nossa luz é pequena, aparentemente, está tão escuro. Tão escuro. Quem foi do exército sabe. Quando a gente estava no meio da mata, quilômetros, se você acendesse um fósforo,
Você denuncia a sua posição. Está tudo tão escuro que qualquer coisa que eu faça, que você faça dentro dos nossos dons, manifestará a glória de Deus para o mundo. Então é uma oportunidade, irmãos. É uma oportunidade para fazermos a diferença. Esse momento que vivemos. Louvado seja o Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça e eu vou orar no nome de Jesus. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Diga para o Senhor que você quer ser usado nesse momento escuro, como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quem puder ajoelhar, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transborda-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transborda-me e usa-me, Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor, nesse momento difícil, de privações muitas vezes, um momento, Senhor, de lutas e lutos para muitos, no momento de muita dificuldade, no momento, ó Deus, também que entendemos como crucial na história. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, e não importa o que aconteça conosco, a não desistir, que nós temos um Deus de amor, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, um Deus provedor, um Deus que nos capacita com o Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. A tomarmos uma posição de coragem, de fé, de ousadia, erguer as nossas vozes e dizer ao mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a buscarmos a Tua face, nos aprofundarmos em Ti e nos consagrarmos totalmente para cumprir a Tua vontade, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Obrigado, irmãos. Palavra com o Cadu.